Boa noite a todos. Faço aqui um cumprimento aqui à doutora Mônica, ao meu querido amigo William, né? Tanta amizade nossos pais, né, tiveram, o Orlando, né? E queria fazer assim, e já assim, nós estamos aqui tendo essa parte aqui toda formal, mas eu já estou olhando aqui para o meu amigo aqui, ó, hoje aqui para Direito e Vinho, eu não podia convidar uma pessoa que não fosse aqui, ó, o meu querido amigo Rodolfo, porque Rodolfo, para mim, ele é mais do que um jurista. Rodolfo, para mim, é um artista. Eu estou aqui, ó, e hoje, para me inspirar aqui no Direito e Vinho, vou mostrar para vocês o que eu fiquei ouvindo aqui, ó, a tarde inteira, ó. Esse aqui é um verdadeiro artista. E, Rodolfo, vou colocar logo, se você não terminar nosso papo com uma poesia, eu vou ficar triste, hein? Eu vou ficar triste. E nós vamos beber esse vinho para poder nos inspirar. Então, a gente vai ser assim, o Direito e Vinho, essa ideia do Direito e Vinho é uma ideia, como dizer, é um encontro em que é como se fosse uma conversa, um bate-papo na varanda. Então, sintam-se todos na varanda e eu estou me sentindo aqui em Salvador com meu querido amigo Rodolfo, e eu fiz uma homenagem a ele, que essa uva aqui, que é o vinho que ele está bebendo, eu vou falar um pouquinho dela depois, que eu estou bebendo agora, é uma uva muito exótica, né? É uma uva muito exótica. Ela é uma uva diferente, como é a singularidade desse meu amigo em conhecimento, em carinho, carisma, que é a Marcelin. Eu brinquei uma vez com ele, eu falei assim, ó, quando a gente fizer um Direito e Vinho, a Marcelin vai ser sua uva, e eu vou explicar depois. Então, para quem não conhece aqui hoje, quem vai falar de direito aqui, eu vou ficar aqui só acompanhando aqui, nós vamos trocar ideia, mas quem é a estrela aqui, na verdade, quem é a estrela aqui é o meu querido amigo, o Rodolfo. Eu quero fazer uma homenagem e dizer, ó, Rodolfo, para mim, você é uma Marcelin no mundo jurídico. Né? Depois a gente vai fazer aqui assim, porque já te colocando assim para vocês verem, a Marcelin é uma uva tão singular, pouca gente conhece, né? Ao contrário do Rodolfo, que muita gente conhece, mas ela é uma uva singular, que ela é uma mistura da Cabernet Sauvignon com a Garnacha. E ela cria ela tem a potência, ela tem no direito conteúdo, né? O conteúdo, né, da Cabernet Sauvignon, mas ela tem essa elasticidade, essa dinâmica da Garnacha, que é esse seu lado artístico, que eu acho você um sujeito fenomenal. Então, te dando aqui, abrindo aqui o Direito e Vinho, para todo mundo que está aí, vamos fazer já um brinde aí, ó, para a gente começar aí, e vou passar aí a palavra para você, Rodolfo, você falar, para você fazer uma apresentação aí, e volto a dizer, isso aqui, gente, é um bate-papo, né? Se sintam aqui a ideia de fazer esse Direito e Vinho. E, ó, Rodolfo, você é o primeiro Direito e Vinho que a gente está fazendo aqui, nesse formato aqui. Eu falei, ó, o primeiro vai ser com o Rodolfo, que é um formato, que assim, com mais gente compartilhando, porque às vezes no Instagram, quando eu faço lá o Direito e Vinho, vai ter o Direito e Vinho amanhã no Instagram, a gente não tem a possibilidade de estar vendo assim, esse monte de gente e tal. Então aqui hoje é festa total, como se estivesse aqui, ó, num show do Cronos in Concert. Tá? Pena que eu não posso colocar aqui, ó, gente, esse DVD. Depois você dá um jeito aí, como é que o pessoal vai ter acesso. Esse DVD aqui, ele é fantástico. Ele faz parte aqui, ele fica aqui no meu computador. Às vezes eu estou trabalhando e fico ouvindo aqui meu querido amigo Rodolfo. Rodolfo, um brinde aí, ó. E a palavra está contigo aí para você fazer a apresentação. E depois a gente já entrar nesse assunto aqui que é tão bacana, tão importante para a advocacia, tão difícil para o direito civil, que é o direito sucessório. E nós vamos conversar de uma forma muito leve. A palavra está contigo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É um prazer participar aqui desse Direito e Vinho especial, deste evento aqui da ESA, né? Da ESA do Espírito Santo em geral e também da OAB de Caratinga, só para fechar tudo direitinho. Guarapari. Guarapari, né? E um evento que é apoiado também aí pela Damásio Educacional, pela Docton, pela Pitágoras. Eu vi tudo aí, vou deixar tudo registrado. E é uma honra. O Mazei disse, olha, Pamplona, eu quero fazer
um direito de vinho com você. Aí eu disse, tá certo, fico muito feliz, estou até com ciúme, tanta gente fazendo, mas você vai escolher que vinho para mim. Aí eu achando assim, não, será que vai ser, sei lá, um Cabernet, talvez, eu pensava, a gente pensar, talvez algum vinho do Novo Mundo, talvez, alguma coisa assim, eu pensei no Hermitage, mas não, a gente é o Marcelin. E eu confesso a minha ignorância, eu não conhecia profundamente o Marcelin. Aí na época ele me falou um tempão, aí eu disse assim, eu comprei logo 2 caixas e aí comecei a tomar. E o negócio é muito bom mesmo. Eu digo para você que está vendo o vinho, ele tem essa coloração e é um vinho muito acessível em termos de preço, né? Eu peguei este aqui, que é um 4.0 no Vivino, né? Preço, a relação custo-benefício, acho que a cotação do Vivino entre 50 e 70 reais, né? É um vinho nacional e achei muito interessante também. Vi vinhos também do Uruguai, muito interessante nesse ponto, assim, porque ele é um híbrido, é um clone, né, da Cabernet Sauvignon com a Grenache Noir. E aí, o que é interessante compreender? Ele tem justamente, no Rio Grande do Sul, uma base interessante para produzir por causa do clima frio e úmido, né, da Serra Gaúcha, favorece a produção da espécie. E o que é que tem esse dado? Eu me senti honrado, achei uma metáfora linda, me senti assim, prestigiado, porque ele tem a leveza e a versatilidade da Grenache Noir com a acidez, e aí vamos dizer, a profundidade do Cabernet Sauvignon. E isso, de certa forma, pensando metaforicamente, é sensacional. E aí eu quero falar um pouco agora sobre direito. A gente está aqui num momento que a gente está aqui para beber, está aqui para conversar, está aqui para refletir e talvez trabalhar artisticamente. E aí o Mazei falou sobre a minha banda, o Crooners in Concert. Esse DVD, eu baixei todo o DVD no meu canal no YouTube, então vocês podem assistir lá. Será um prazer ouvi-los. A gente trabalha com jazz e com rock and roll no final, né? Mas a gente pode pensar na cada um de nós construir o seu caminho, né? Alguma coisa assim, tipo... And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live a life that's full, I travel each and every highway, and more, much more than this. I didn't want. Para ver tudo, você vê lá no YouTube ou no DVD. E vamos bater um papo sobre sucessões. Gente, trabalhar com direito de sucessões, eu tenho uma coleção completa de direito civil com o Pablo Stuzzi, mas quando nós fizemos um livro de direito das sucessões, a gente teve a oportunidade de trabalhar, como o primeiro curso a trabalhar o tema do planejamento sucessório. E o Mazei é uma das grandes autoridades no Brasil sobre esse tema. E trabalhar planejamento sucessório, as pessoas, na verdade, falar sobre direito das sucessões não é fácil. As pessoas têm, em função das suas superstições, das suas convicções, às vezes medo de falar da morte, a indesejada das gentes, como diria o escritor. Mas, na verdade, pensar em uma situação que possa gerar uma transição mais tranquila, não somente para o nosso fim da vida, mas em especial para aqueles que vão ficar, que são destinatários do nosso amor e da nossa proteção, é algo que precisa ser pensado. E realmente só um jurista como Mazei tem essa versatilidade, ao você na Grenache Noir, né? Nessa perspectiva, para falar de direito de planejamento sucessório. Por quê? Porque o planejamento sucessório requer uma visão quase enciclopédica do direito. Não é só direito civil roots. Você precisa compreender isso na perspectiva também do direito empresarial,
de aspectos, às vezes em outros campos do direito, às vezes até em trabalhista, e aí você precisa também nessa atuação no campo processual, mas em especial na compreensão sobre essa situação, que não é somente uma blindagem patrimonial, não é isso, é muito mais do que isso. É literalmente algo para trabalhar em vida. E aí o nosso amado Mazei disse: Pamplona, você recita alguma coisa? Quando eu tive a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar o Mazei no meu talk show, que é o Papeando com Pamplona, e vocês têm todos os episódios disponíveis no YouTube, a gente falou justamente sobre planejamento sucessório. A gente vai falar sobre várias coisas de sucessão, mas planejamento sucessório que é um tema fascinante e que o Mazei fala como ninguém. E eu disse: olha, gente, eu fiz, e o Papeando sempre era algo dos meus estudos de pós-doutorado de interface de Direito e Arte, quando eu disse: olha, eu vou entrevistar o Mazei, eu vou fazer um poema sobre planejamento sucessório. Então, já que ele quer, eu solto logo agora um. Eu solto 1, 2, 3, quanto vocês quiserem. Sobre planejamento sucessório, já que nós estamos aqui com vinho, arte e direito, fica aqui a deixa. Planejamento sucessório. Quando um dia terminar a minha jornada terrena, quero apenas encontrar a paz em minha pequena estrada de férteis encontros, alguns triunfos e acertos, mas também de desencontros, reencontros, derrotas e apertos. Não quero que os que deixo disputem os poucos bens que com muita luta um dia conquistei, mas sim que encontrem o eixo da concórdia e harmonia, não chorando de barriga vazia, nem tendo a amarga sensação do desamparo e solidão, sabendo que eu tive o cuidado de deixar tudo organizado na consciência de minha finitude, fazendo tudo que eu pude para, seguindo minha verdade, distribuir segundo a necessidade e justiça de uma partilha em vida de um patrimônio que perece e rui. Pois o que é realmente importante é herdar o orgulho e a saudade doída, somente de quem em essência fui, não do que eu tive na estante. Mazei, a bola é sua. Olha, isso é tão bacana. Você vê que essa introdução que o próprio Pamplona fez, olha como é que isso é interessante. E aí eu estou falando isso aqui, a gente está entre amigos, essa conversa aqui. É um assunto que todo mundo, é um mito, isso é um problema, todo mundo sabe da nossa finitude. E a Covid está aí, a Covid foi uma realidade que nós chegamos a essa conclusão de fato, que infelizmente a gente viu que de verdade nós vamos morrer. E isso é uma situação curiosa, porque o advogado, e falando aqui para os advogados, eu já tive a oportunidade de pensar sobre isso na ESA, e isso está, Pamplona, isso é um fato, você que é uma pessoa muito sensível. O advogado, às vezes, ele trabalha muito com a ideia do planejamento sucessório para os outros. Pensa nisso. E eu vou fazer uma ponderação aqui para os colegas, e pela cara dos que estão aqui, que eu estou assistindo, e pelo que eu vou sentir, eu tenho certeza que todo mundo vai falar assim: isso acontece comigo. Os senhores todos, os contratos de honorários que vocês têm, as parcerias que vocês têm com os colegas, isso tudo está organizado, isso tudo está explicitado? Ou isso tudo, na falta de vocês, isso tudo vai sumir? Veja, e isso aqui, e eu volto a dizer, esse assunto é um assunto tão delicado, que por isso que eu quis conversar isso com o Rodolfo, que o Rodolfo, ele é uma pessoa que tem essa capacidade de conversar um assunto difícil, mas de uma forma delicada. Se vocês, né, a própria introdução da nossa conversa aqui, desse nosso bate-papo, isso é um ponto que a gente tem que pensar. E eu acho que isso é um dos pontos mais importantes do direito sucessório que nós temos. E o Rodolfo, ele já fez um ponto aqui que eu iria dizer, está até aqui anotado para não esquecer. O manual dele com o Pablo, também grande amigo, é um manual que estuda o direito sucessório, e eu quero que isso fique muito, muito fixo hoje, aproveitando a Semana da Advocacia.
Nós não podemos olhar no direito sucessório como um direito sucessório alheio, porque o direito sucessório nos envolve, e um direito sucessório retrospectivo. Nós temos que pensar no direito sucessório numa visão prospectiva, que é a ideia do planejamento sucessório. Isso. Então, você concorda comigo, doutor? Então, assim, vamos... Totalmente. Então, dentro dessa perspectiva, Rodolfo, o que você, assim, já para a gente começar com esse assunto, o que você considera como os pontos que são, assim, importantes, coisas simples, que nós aqui, né, nessa conversa, os colegas aqui, nós já podemos pensar não como ideia de planejamento sucessório dos outros, sim, dos nossos clientes também, mas pensar nessa realidade para a gente, ou seja, vamos aproveitar essa quinta-feira aqui, tomando um vinho, tomando uma água, um suco, e vamos refletir um pouco também sobre a nossa finitude. O que você acha de simples, que é um desafio, por exemplo, porque o planejamento sucessório é um desafio, mas o que a gente pode pensar de simples para essa ideia de um planejamento sucessório, de um direito sucessório prospectivo? Cara, a gente precisa efetivamente acordar para a realidade a consciência da finitude. Eu tenho 48 anos, eu tive um infarto com 32. E isso abriu para mim horizontes, né? E por isso eu cada vez mais quero viver intensamente como se fosse morrer de repente, sem nova chance irremediavelmente. Eu quero que cada dia tenha a sina de do outro ser diferente. Parece-me que a lógica de pensar do viver intensamente cada momento não descarta a ideia do olhar para o futuro. E isso é muito importante desde as pequenas coisas num escritório de advocacia, na formalização das nossas relações com clientes. Muitas vezes a gente diz, não, formalizar, burocratizar. Gente, isso é bullshit, isso é bobagem. É preciso acordar para a realidade justamente para garantir uma situação em que nós podemos faltar. Mas nessa perspectiva, ter todo um planejamento facilita muito a nossa vida e ter nesse ponto um encaminhamento. Desde que eu tive... o brasileiro não tem cultura tradicional de fazer testamento. A gente tem uma dificuldade terrível. É algo que é tão disciplinado no direito positivado, mas que as pessoas acabam deixando para o canto. Mas, na verdade, ter toda uma programação e um encaminhamento para facilitar e evitar maiores brigas é o melhor caminho. Eu não tenho dúvida. É claro que, ideologicamente, eu tenho algumas restrições do ponto de vista teórico em relação à figura da legítima. Eu acho que a gente deveria efetivamente pensar a lógica da legítima faz sentido quando nós pensamos em vulneráveis, quando pensamos em incapazes, mas pensar nessa condição. Eu tenho uma filha de 20 anos, um filho de 15, me divorciei, então estou hoje já tentando construir um novo relacionamento. Eu fico imaginando os meus filhos, né, adultos, numa eventual briga com uma nova relação que eu possa ter. Olha, tentar organizar isso não é fácil, a gente fica pensando nessas coisas, mas a gente precisa perceber que a vida é finita, né? Essa consciência, a Covid, a pandemia fez com que as pessoas passassem a perceber, porque era um inimigo invisível e aparentemente distante que já chegou perto e já levou mais de 119 mil compatriotas. Nós precisamos, e temos todos nós, pessoas próximas que se contaminaram, e não somente isso, pessoas nossas que pereceram. Então, a gente precisa perceber que essa sensação, ela é libertadora, sabe? Quando você passa a ter consciência da finitude, você se desapega de velhos ruídos ou velhos preconceitos e começa a olhar não somente na finitude, mas na organização melhor das nossas vidas, seja nos nossos compromissos profissionais, seja na formalização das nossas relações. É algo que, sem sombra de dúvida, é uma cautela que nós, bacharéis em direito, seja advogados, eu atuo na magistratura há 25 anos, né? Seja juízes, seja representantes do Ministério Público, sejam servidores, nós precisamos perceber que nós não podemos querer ensinar o direito se nós não o vivenciamos, porque a palavra ensina e o exemplo arrasta. Mas, ei, você.
Rapaz, e olha só, e pegando esse gancho aqui, tem um assunto importantíssimo que, já que a gente está falando isso aqui, eu primeiro queria fazer ratificar o que você está dizendo. Eu tenho assim uma visão. A Legítima, ela tinha uma ideia, até esse nome, até um nome até um pouco odioso, né? Porque a ideia da Legítima era uma ideia de quê? De um fortalecimento patrimonial para o núcleo familiar. No campo familiar. Um modelo único. No modelo não. Uma ideia de família. Eu tenho um saudoso conterrâneo meu, que foi professor da USP na área de geografia, chamado Milton Santos, e era uma das maiores mentes que eu conheci. E Milton Santos dizia: isso aí é a ditadura do pensamento único. As pessoas têm um determinado modelo tradicional que já está incorporado muitas vezes na mentalidade, na cultura, e as pessoas começam a achar que é o único e não que há outras formas. E isso para nós, puxar um pouquinho para a área de família, para nós que atuamos na área de família, nós precisamos cada vez mais valorizar a importância da pluralidade nas entidades familiares. Seja pluralidade de entidades, pluralidade de gêneros, pluralidade de relações afetivas, pluralidade até mesmo de ascendências, quando nós falamos da multiparentalidade. Ou seja, nós sairmos da caixinha de um único modelo é básico para compreender a diversidade que é o mundo. E isso é sensacional. Mas, eu não posso ficar bebendo muito, porque eu começo a falar demais. Viu? Então, não. Então, toma Marcelin aí, que o negócio a gente quer... Mas veja como é que você está falando, é interessante, e aí tem a ver com tudo que a gente está conversando aqui. Isso é um dos maiores problemas que, para mim, a gente tem hoje no direito sucessório, é a desconexão que o nosso direito sucessório tem para o direito de família. E veja, nesse particular, eu falo, o nosso direito sucessório, ele é basicamente colocado por 3 binários. Não sei se você já se tocou disso. Olha como é que ele é interessante. Ele só aceita, o nosso direito sucessório, ele só aceita a relação de, primeiro, ou a pessoa pode ter um casamento, ou ela é casada ou tem união estável. É um binário. Segundo, ele parte de uma premissa de que você sempre tem uma relação com uma pessoa. E você não pode ter, por exemplo, você está numa situação... né, de poliamor, isso seria totalmente fora. E ele trabalha com uma ideia equivocada de que a sucessão legítima, a sucessão testamentária, ela é suficiente para resolver tudo. E não é. E não é. E aí a gente precisa... E aí essa ideia da hipossuficiência, como você disse, veja, vou dar um exemplo muito interessante, saiu agora até uma decisão do STJ, eu posso até colocar, que deu um caminho, deu uma pequena luz. Veja, quando fala na ideia da hipossuficiência, eu concordo totalmente contigo quanto à legítima. Olha lá no artigo 1831, o pessoal depois dá uma olhada, o direito de habitação, se cria uma presunção de que o cônjuge sobrevivente, o companheiro sobrevivente, ele está numa situação de hipossuficiência. Então, ele garante o direito, né? Ele garante, em tese, o direito de habitação e tal. Veja como é que isso é confuso, Rodolfo. Porque, por exemplo, então imagine, eu num segundo relacionamento, a pessoa que eu estou nesse segundo relacionamento tem muito mais dinheiro do que eu, mas ela mora no imóvel que eu moro, e eu tenho filhos menores. O direito de habitação, ele trabalha com uma hipossuficiência que ela é voltada ao cônjuge. Ou seja, então, essa reinterpretação, então isso eu queria que você... Como você faz, e isso é um ponto importante, eu quero voltar depois num ponto do testamento lá também, tá? Que você vai dar uma... Mas como é que você, através dessa interpretação, e eu volto a dizer, isso aqui que eu vou falar não é novidade, seu manual, junto com o do Pablo, é uma das minhas obras de referência na minha disciplina de Direito Sucessório lá na UFS. Porque eu acho que há um diálogo muito interessante com o direito de família nessa perspectiva. Como é que nós podemos fazer esse diálogo do direito de família? Eu acho que isso é um grande desafio, que hoje eu tenho um direito de família muito fluido, em que eu tenho autonomia da vontade, em que o afeto é a nossa diretriz, diante de um direito sucessório ainda marcado pelo patrimônio e marcado por essa blindagem e essas matizes do passado. O que você acha, assim, na sua ideia, o que nós temos que fazer para poder
fazer um melhor diálogo entre esse direito sucessório e esse direito de família? Na verdade, nós precisamos compreender o direito sucessório numa perspectiva mais ampla e, nesse ponto, não limitando a sua patrimonialização. Note que quando eu falo sobre multiparentalidade ou falo sobre poliamor, a primeira pergunta que alguém fala, e vem cá, e quando morre, como é que faz as linhas? Nesse código binário que você mencionou. Então, é preciso entender o direito sucessório relacionado muitas vezes com projetos familiares e, na verdade, com a busca natural da emancipação e da felicidade de cada indivíduo. Então, com a situação, uma possibilidade de um controle pós-mortem, sabe? Quando a gente, talvez por essa nossa tradição judaico-cristã, a gente acaba, nesse ponto, acho ter medo de lidar com a morte e de fazer a disciplina. Por isso que eu dei a ênfase na abertura do planejamento sucessório. A gente fica esperando que o Papai Estado resolva a situação e aí acaba ficando refém de uma construção de vocações hereditárias. E isso é algo que, na prática, acaba desestimulando o estudo. E aí o que acontece? O pessoal que estuda direito de sucessões, bota lá no final do curso, aí o pessoal formando, já não está levando muito a sério, às vezes os processos, na prática, demoram demais, e aí o indivíduo acaba desvalorizando um campo que é importantíssimo. Eu vou beber mais um pouquinho, e mais do que eu vou beber, eu posso poetizar mais? Pode, agora! Vou poetizar, então, aqui, ó. Quero falar aqui para os meus amigos que talvez tenham, principalmente para quem não milita na área sucessória, às vezes eles podem estranhar o professor de direito civil fazendo algumas restrições sobre a legítima. Mas tudo isso é justamente por essa nossa situação de refém do Papai Estado. E aí, quando eu estava escrevendo meu livro de sucessões, com o Pablo, e pensando sobre vocação hereditária, eu escrevi o seguinte, vou aqui inspirar. Vamos lá. Vocação hereditária. Quem será que receberá o legado da minha vida? A quem será finalmente destinada a herança da minha sina? Será que o que eu fiz, tenho visto, lutado e conquistei, terá alguma valia, algum significado para quem não sei? Imaginar haver sentido em uma vocação necessária é dar um prestígio indevido a uma mera linha hereditária. Acreditar na legítima é não perceber que se é inocente vítima de um fazer sem querer. O melhor, sem dúvida, é que tudo que eu sou fique apenas na memória e no coração de quem me amou. E tudo mais que conquistei, se eu mesmo não destinei, que seja distribuído a quem não deu a sorte que eu dei. Mas deixa eu te falar, é isso, e aí, gente, eu vou pegar esse gancho aqui e vou voltar lá no começo. Eu vou falar um ponto aqui que eu queria marcar essa semana da advocacia. E aproveitar essa ideia que a gente está de finitude, essa ideia toda que a gente passou a compreender. Por que a gente não pode pegar, e agora eu queria falar para cada um colega que está assistindo aqui agora. É um assunto duro, muito duro isso que eu vou dizer. Por que a gente não pode pegar cada um de nós hoje e imaginarmos como seria a nossa sucessão? Eu desafio os senhores a fazerem isso. A pensar, eu vou falar aqui algumas coisas, e eu estou um pouco emocionado com que aconteceu um fato hoje. Eu estou assim, peço até desculpa se eu me emocionar mais aqui. Isso aconteceu agora, coisa de 50 minutos antes de a gente falar aqui. Um determinado cliente, há coisa de 1 ano e meio atrás, não deu 2 anos, ele me procurou porque ele tinha uma filha do seu afeto, que ele a reconhecia como filha do seu afeto, mas que não era filha do seu papel. E todo desejo, vou falar assim, desculpa se eu me emocionar, e um dos desejos que ele queria era de não desprotegê-la. E mais, e nessa conversa com ele, seu Paulo, ele um dia chegou e falou assim, Rodrigo, e aliás ele me chamava de Rodrigo,
eu quero muito que minha esposa ela fique protegida, porque naquele lar que nós vivemos, ela tem aquele espaço, aquele telhado para o resto de sua vida. Amém. Olha que coisa bacana. Interessante. Tem um ano e ele faleceu ontem. Oh, meu Deus. E ele faleceu ontem, e isso que eu estou falando, ele fez em testamento, e um testamento que foi gravado. Porque normalmente, quando a gente faz o testamento, eu faço o testamento, eu filmo o testamento, ainda pergunto sobre algumas questões e tal. É uma cautela, claro. Não, mas mais que, às vezes é a interpretação autêntica. E nessa filmagem, Pamplona, ele chega num determinado momento, e eu falo assim, mas o seu Paulo, o senhor está reconhecendo aqui sua filha e tal? Aí ele falou bem assim, ela é minha filha mais do que meu sangue. Ela é a filha da minha essência. Ela é a filha do meu coração. Por isso que eu estou reconhecendo. Bonito pra caramba, velho. Não, então assim, eu estou assim... Não, mexe. Mexe, e veja, e isso é uma ideia de que eu fico imaginando, se ele não tivesse feito isso tempos atrás, isso. Talvez a angústia, para quem crê nisso, talvez a angústia, e eu sinto que a passagem dele foi mais leve, amém, porque ele sentiu, e isso é muito comum, porque boa parte dos problemas, e o direito sucessório acontece isso está ligado, eu vou falar que é um assunto muito sério, eu trabalho muito com a parte de mediação, é um grupo de estudo aqui na UFES, né? Uhum. A gente fala muito em autonomia da vontade, mas uma das coisas que nós vemos, na verdade, a gente quer falar, que você tem que ter autonomia, que nós próprios, prestem atenção, eu estou falando especialmente para os colegas isso, que nós próprios, no fundo, nós somos incapazes de resolver os nossos problemas. Porque se nós fôssemos capazes de resolver nossos problemas, um dos pontos mais importantes era nós enxergarmos a nossa realidade e pensarmos nessa ideia da finitude de um planejamento. E eu falo isso porque aconteceu, e eu vou voltar a bola para você, Pamplona, porque eu queria que você falasse sobre isso. Como é que você vê agora, por exemplo, a coisa está, como você disse bem, mais de 100 mil pessoas, né? A gente vai caminhar num número que não vai ser um número maior, infelizmente. E como é que você vê a questão do formalismo que nós temos voltado ao testamento? E nesse momento que a gente tem, ainda que a gente tenha essa ideia de cartórios virtuais e tal, será que nós podemos pensar no testamento com essa ideia formal de hoje? Ou a gente, pelo menos, essa realidade que a gente está vivendo agora demonstra que a gente tem que partir para um modelo novo? Eu acho que isso é um assunto importante. Gente, eu acho que é hora da gente realmente pensar em modelos novos. Por quê? Porque essa herança cartorial lusitana, de tudo ser formalizado, registrado, sabe, eu lembro o carimbador maluco, tem que ser selado, registrado, carimbado, rotulado, se quiser. É algo que é muito complexo, e a gente pensa, a gente está querendo resolver o que é que a gente pode viver, né? O que é que a gente pode organizar para se a gente morrer amanhã, cara. A gente, claro, não quer morrer, ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E isso é algo interessante, porque a gente precisa compreender que, na verdade, não é o ritmo de vida que incomoda, é o corte abrupto no final, porque a gente nunca sabe. Morrer é a única certeza da vida, mas é um termo incerto. A gente não sabe como fazer. Então, ter situações em que possa ter a manifestação inequívoca de vontade, quando você pensa nesse ponto, numa atuação, e aí você ter uma interpretação autêntica, como você colocou, estou filmando o cara, estou seguindo os requisitos formais, mas para garantir ainda mais, isso é sensacional, sabe? Eu me emocionei com essa história aí do seu cliente, e que Deus o tenha, né? A gente tem que aprender que a gente pode morrer amanhã, velho. E aí a gente precisa realmente... Eu vou fazer outro poema aqui. Eu já tô bebendo mesmo, vou fazer outro poema aqui. Vamos aqui, ó. Vou fazer Se Eu Morrer Amanhã. Se eu morrer amanhã. E porque isso é a convicção plena. Eu passei um tempo no hospital, cara. Sei lá, disso. Eu tinha feito uma palestra no TST, me botaram direto no Hospital Base Brasília. E, cara,
escreveu alguma coisa assim, ó. Se eu morrer amanhã, não vão dizer que eu não tentei aproveitar cada momento e cada oportunidade como se fosse a última, até isso virar verdade. Se eu morrer amanhã, não vão dizer que eu não lutei para romper com a anestesia do marasmo do dia a dia e da mediocridade da acomodação, até isso virar normal. Se eu morrer amanhã, não vão dizer que eu não amei cada pessoa com quem convivi, fazendo com que cada encontro fosse mais do que um simples bom dia, até isso virar adeus. Se eu morrer amanhã, não vão dizer que eu não vivi, buscando poesia em cada palavra, buscando amor em cada olhar, buscando paz em cada lugar, até isso virar passado. Vai ser sensacional pensar nisso. É essa concepção. E eu vou fazer uma brincadeira aqui, esse assunto é sério. Eu estou olhando ali e eu vou falar aqui um fato aqui, o William sabe disso, e o William fez uma homenagem aqui ao meu pai. O meu pai morreu num acidente, cara. Meu pai morreu pescando num acidente, e eu vou contar um fato aqui. Também eu me lembro de você todo orgulhoso fazendo vinho, cara. Pô, eu vou contar uma história aqui que envolve Guarapari, e também me desculpe se eu vou me emocionar aqui. Eu vou falar o último dia que eu conversei com meu pai, foi uma quinta-feira, coincidentemente, uma quinta-feira. E olha que interessante, e isso aqui, William, nem você sabe dessa história, tá? Porque o pai de William, Orlando, era um dos maiores amigos do meu pai, um amigo fraterno. Olha o que eu vou contar para vocês aqui, aproveitando esse momento do Direito e Vinho, para a gente refletir sobre as coisas. Aconteceu, meu pai, nós éramos sócios do escritório, e meu pai, na segunda-feira... Foi que ano, mas aí? Foi que ano? 2006. 2006, eu lembro. Eu lembro, então, tem tempo. Então, não tem tempo. O meu foi em 2002, e até hoje dói. Não, até hoje dói. Mas ouça essa história, ela me marcou muito. E eu acho que eu mudei muito a partir daquele... Com todas as imperfeições, mas pelo menos para algumas coisas eu acho que eu mudei para algumas coisas a partir desse evento que eu vou contar. Então aconteceu um negócio, uma bobagem lá do escritório, uma bobagem entre sócios, em que meu pai estava chateado comigo, chateado com ele. Aconteceu na terça-feira. Meu pai viajaria na sexta para pescar em Mato Grosso. E quinta-feira eu estava indo para Guarapari, Pamplona. Eu ia pegar meu carro para ir para Guarapari dar uma palestra. Eu juro pelo que é mais sagrado que eu estava com a mão na porta do meu escritório, a porta para sair. E eu falei, poxa, meu pai vai viajar amanhã, só volta na terça. Para que eu vou deixar meu pai, ele viajar chateado com essa rua, que é uma bobagem aqui do escritório? Eu voltei, eu estava com a mão na fechadura, eu voltei, dei um abraço do meu pai, batemos um papo, e ele chegou para mim e falou assim, poxa, ainda bem que você voltou, porque eu não vi você saindo, eu ia ficar chateado. Me deu um beijo, tal, fui dar a palestra. Meu pai viajou na sexta, o acidente aconteceu no domingo, nunca mais falei com ele, vim perder meu pai na outra quinta. Você fala assim, poxa, mas por que você está dizendo isso? Às vezes, os nossos gestos, nós pensamos que nós podemos fazer amanhã. E não dá. Não dá. Então, meu pai morreu com um infarto fulminante na rua. O corpo caiu no chão. Eu não pude me despedir dele. É uma sensação assim terrível. E isso tem uma coisa bacana que tem a ver com direito sucessório, que eu vou agora assim, que é tão engraçado que as pessoas fazem um testamento. O latino tem o medo de fazer o testamento. Aí, porque eu estou falando isso aqui para voltar para os advogados. Meu pai era um cara muito organizado, então a sucessão do meu pai foi muito tranquila. Então, assim, o meu também. Muito tranquila, não foi nada.
Mas aí, uma coisa engraçada, que um caso bacana, o latino, ele tem um medo danado de morrer. Ele parece que quando você fala que ele vai fazer testamento, ele parece estar puxando a morte. É uma superstição boba, mas uma superstição boba. E aí na nossa lei, para poder, nosso código, as pessoas interpretam mal, porque ele fala que o testamento é o ato de última vontade. Parece aquele filme que o sujeito está entrevado na cama, assim, é o último momento, né? Você, me dá aqui, você... não é isso. O ato de última vontade, o que ele quer dizer? É que o testamento ele é, por excelência, revogável. Então, você vai revogando, você vai refazendo. E as pessoas parece que querem fazer o testamento quando está tudo certo. Cara, isso é um equívoco. Eu tenho um cliente, eu vi que uma colega minha do escritório está assistindo, ela sabe disso. Você sabe quantos testamentos que nós já fizemos para esse cliente? É o recordista lá do escritório? 17. Porque tudo que ele vai mudando, tudo que vai mudando na vida dele, e é engraçado que ele declara o imposto de renda, ele passa lá no escritório e fala assim, olha, mudei o imposto de renda aqui, vamos ver se a gente precisa mexer no testamento. Porque o testamento, olha, se a gente passar a ter uma ideia dessa, com uma visão prospectiva, ela não é resolver uma coisa como se, aí o William, um cara novo, aí, William, você já precisa fazer testamento, William. Se você não tem, Maria Helena está olhando para mim assim, e fala assim, eu tenho certeza, Maria Helena, que você não tem testamento. E você vai fazer um testamento... Faz uma enquete aí, vamos fazer uma enquete. Vê se tem algum santo que tenha testamento. Porque quando eu faço em sala de aula, normalmente é o silêncio sepulcral, né? As pessoas têm medo. E nós somos advogados, bacharéis em direito, juízes, e a gente tem esses pudores de fazer. Eu tenho testamento. Não, veja, isso seria assim. Aí eu pergunto a vocês, por isso, olha como é que... E aí eu estou falando que nós estamos com uma conversa aqui, por isso que o Direito e Vinho ele é legal, porque a gente não é uma conversa... Tem o seu lado técnico, claro. mas é uma conversa que é para tocar, como é uma conversa de amigos, bebendo vinho, uma conversa de amigo bebendo vinho, é uma conversa para tocar. Eu vou abrir outra garrafa daqui a pouco. Vamos... Aliás, se eu te falar, a minha Marcelã aqui ainda, eu abri não aqui. É a sua. E se eu te falar, não, essa aqui é em sua homenagem, porque você é um nerd. E esse aqui, adorei essa. Esse aqui é um vinho lá da Reis Mazei, lá, que eu fiz lá da Pequenos Achados, é um vinho só para nerd. Pronto. Eu vou te ver, esse aqui tem uma garrafa sua aqui, tá? Pronto. Especial para você aqui. Vamos acabar essa pandemia para eu poder viajar. Eu tô ficando paranoico, velho. Ficar aqui trancado é horrível. Eu fiz mais de 270 lives, porque eu queria servir o mundo, já que eu estava trancado aqui num espacinho minúsculo. E, cara, é terrível. Mas se eu te falar, a ideia do Direito e Vinho, quando ela surgiu, quando eu fiz a pé, que eu falei bem assim, quando eu comecei a ver que minha sexta-feira, ela estava virando segunda, e a minha segunda, domingo, aí eu falei, não, vou fazer um negócio, que o Direito e Vinho, originalmente, ele é na sexta, amanhã vai ter de novo, essa aqui é uma versão especial, com um convidado especial. Eu sou tão diferente que o Direito e Vinho é fora do dia. Foi para quinta. E foi a ideia de falar assim, cara, eu vou fazer um negócio na sexta-feira, tipo assim, vou sextar. Tipo assim, acabou a semana. Então eu vou abrir um vinho e vamos conversar. A ideia é sensacional, vou virar aqui. Então, é essa a ideia. Então, e esse momento que a gente está tendo na quinta-feira, da Semana da Advocacia, da gente pensar nisso, Maria Helena. Porque às vezes tem coisas que são simples. Eu vou dar um exemplo aqui. Água, viu? É bom acompanhar a água, viu? Não, eu tô com uma aguinha aqui também, uma aguinha e um queijo. Olha o que aconteceu, vou dar um exemplo para vocês, olha como é que é bom você pensar na perspectiva lá na frente. Um dia desse chegou, e aí, que foi esse episódio lá do talk show do Pamplona, que é muito bacana, lá o Papiano com Pamplona, que eu falei sobre, né, a gente falou sobre planejamento acessório, a gente falou sobre os mecanismos. Você quer ver um mecanismo interessantíssimo que nós temos para planejamento acessório que as pessoas não usam às vezes, é a alteração de regime de bens. Sim. E eu vou dar um exemplo. A gente fala disso lá no livro. E aí, citando você, inclusive. Sim, olha, o livro de vocês, esse capítulo de vocês é fantástico. Isso é muito interessante. Olha um caso aqui, eu vou dar um exemplo de um caso que me procuraram há 20 dias atrás, 30 dias atrás, já está entregue, já fizemos serviço. É um segundo casamento, ok? Então, um segundo casamento que tem um problema da legítima, ok?
tem um problema da legítima no segundo casamento, que a priori, então, no primeiro casamento, todos os filhos, ok? Todos os filhos muito mais ricos do que os pais, porque também é uma realidade que está acontecendo agora, que o sistema não previa, que o que está acontecendo? Isso, por exemplo, tem muito a ver com a minha mãe. A expectativa de vida, ela aumentou, e as pessoas, como é o caso da minha mãe, que ela tem está se tratando, mas ela tem uma determinada patologia, é um tratamento caro. Então você consome o seu patrimônio para poder se tratar. Enfim, e tem os filhos com muito mais, mas tem 2 filhos menores. Olha que situação. Você sabe qual foi a solução mais simples que se tinha, que era a questão do segundo casamento? Foi simplesmente... Então, questões mirabolantes. Você sabe o que eu fiz, Pamplona? Olha que solução simples. Nós fizemos a alteração no regime de bens, fizemos a partilha, e a partir da partilha, a mãe, ela pôde fazer a doação para os filhos que eram exclusivos do segundo casamento. Se eu não fizesse isso, eu teria uma confusão patrimonial. Sim. Então, às vezes, a solução, isso que eu estou falando, a Adélia está aí, está assistindo, né? Tá olhando aqui, eu estou assim. Adélia, às vezes, essa ideia do planejamento, quando a gente começa a levar isso a sério, às vezes a gente vai vendo que as soluções são simples. Nós é que complicamos, por quê? Como eu disse, isso é um ponto que eu queria chamar a atenção. O ser humano hoje, ele fala muito em autonomia da vontade, mas ele é incapaz, boa parte, né, do ser humano, de resolver os seus próprios problemas. Verdade. Ele quer, o que o Pamplona falou, que o Estado resolva. O Estado resolve. Isso é Papai falso. Estado resolve. Meu velho, já deu 8 horas, eu sei que a gente tem que fazer o sorteio aí dos vinhos, eu sei que o papo tá ótimo, mas eu sei que tem todo um protocolo aí do curso, do evento, e eu também não quero atrapalhar, sabe? Meus alunos dizem que eu estou tão metódico que tomo sopa de letrinhas em ordem alfabética. E aí eu vou encerrar, fazer uma despedida aqui, uma despedida no sentido da minha participação, mas também refletindo sobre a despedida da vida, sabe? Esse poema que eu vou ler mais um poema, virou um sarau aqui, o nosso Direito e Vinho. Mas esse poema eu vou contar essas coisas. Sabe que eu sou um cara diferente, para não dizer estranho, né? E eu sou um cara, sempre fui um nerd. Nerd é a expressão hoje, na época a gente chamava de CDF, mas era um cara estranho porque eu sempre conversava com todo mundo, eu não era de gangue, de galera, de grupinho. Eu era o CDF que andava com os esportistas, com os maconheiros, com os músicos, com os CDFs. Eu nunca tive problema de me relacionar com todo mundo. E quando o pai do meu tecladista faleceu, é muito chique, porque esse tecladista ele é irmão daquele Igor Cigano, o Ricardo Mack, né? O Chris Mack, quando o pai do Chris Mack faleceu, o Mack, você tem que ver um dia eu cantando com ele, é um pianista sensacional, assim, um cara muito sensível, mas ele tinha uma dificuldade de expressão, sabe? Assim, ele era um cara que se expressava bem com as teclas, mas não com as palavras. Quando o pai de Mack, o velho Mack morreu, quando o pai de Chris Mack morreu, ele me chamou e disse assim: irmão, eu não consigo falar aqui na despedida. Fala aí. Eu não era nem parente. Mas eu faço essas coisas, sabe? Amigo é amigo, irmão é irmão, e a gente faz. Eu escrevi isso, vou dizer até a data. O sepultamento dele foi no dia 26 de março de 2011. Eu, na hora, peguei meu celular, escrevi, e a minha despedida. Despedida. Na vida, algumas poucas certezas. E uma delas, sem dúvida, é o fato da despedida, em que ou simplesmente partiremos, ou apenas nos despediremos. E o que dizer neste momento em que toda palavra soa insuficiente, todo consolo é impotente,
E toda tentativa de discurso é menos importante que o conforto de um abraço. Não há sensação melhor na hora da tristeza do que a segurança da amizade, o beijo de quem se ama e o carinho da solidariedade. Pois quem parte não sente, ou sente menos do que quem fica. Dor mesmo só cicatriza com o bálsamo do tempo, no correr da vida. É isso aí, cara. Ó, eu só queria, assim, antes de fechar aqui, depois eu vou indicar as pessoas aqui tô com o nome aqui do pessoal do sorteio. Eu vou confessar aqui, foi fantástico aqui. O que eu queria para todos os colegas que estão assistindo aqui? Hoje não foi uma conversa que foi... o lado técnico, ele ficou ao lado. O que eu queria hoje, que todo mundo refletisse, e eu acho que isso foi a minha conversa, né? Esse bate-papo que a gente compartilhou com vocês, é a ideia de nós sabermos a nossa finitude, pensarmos nisso, como a gente colocou, não no direito sucessório alheio, mas no nosso direito sucessório e com uma ideia prospectiva. Isso aqui eu estou muito longe de fazer um agouro, né? Algo como um corvo, como em aspecto... A gente precisa perceber que a morte faz parte da vida, como o destino que é inevitável. Apenas nós não sabemos quando. Nós precisamos acordar para a realidade. Se o aspecto fosse meramente técnico, a gente trabalharia aqui a noite toda com o seu conhecimento e com o meu do jeito civil. A gente tem para oferecer para essa plateia maravilhosa muito mais. Nós temos para oferecer a nossa alma, a nossa essência e a certeza de que juntos nós podemos construir um futuro melhor. E eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Eu vou falar aqui para ficar aqui gravado. Uma das poucas coisas, nos 6 anos que eu fiquei à frente à ESA, eu fui muito feliz de ficar. Tive a oportunidade de trazer o Pamplona aqui, mais de uma vez. Mas eu tive poucas frustrações na ESA. Uma frustração eu tive, que eu não consegui fazer. E eu quero colocar aqui, ó, como se fosse um testamento vivo prospectivo que eu vou fazer, seja pela ESA ou não. Eu vou trazer o Pamplona para ele fazer a palestra cantada. Eu adoraria fazer. Que é algo... É sensacional. Espetacular. E eu vou fazer o seguinte... parte é sensacional. Vejam lá no meu canal no YouTube. Um negócio que é uma manifestação espiritual, gente. É muito legal. Que vai tocar. Olha só o que nós vamos fazer aqui agora, hein? Mônica e William aqui, hein? Se a gente não fizer isso, ainda passando isso aqui, nós vamos fazer isso o ano que vem. Será maravilhoso. O ano que vem, na Semana da Advocacia em Guarapari. Gente, ia ser sensacional. Vamos, vocês topam? Eu topo. Tá fechado? Eu já topei. Então tá fechado. Ó, Pamplona, já tá fechado, hein? Beleza. Porque, ó, nós não podemos, isso eu tô falando assim, ainda que colocando para frente, o compromisso está agora, tá feito. Amém. Vamos lá, essa é a ideia. Tentar. Fechou? O futuro não nos pertence, mas a gente vai tentar construir tal qual um planejamento sucessório. É isso aí. Então, gente, ó, agradeço aqui do fundo do coração esse meu amigo maravilhoso. Vocês viram que ele é uma Marcelin, essa coisa da densidade, com a leveza, com a versatilidade, esse assunto tão difícil, e eu acho que o que valeu desse nosso encontro é essa percepção, não a percepção, uma conversa externa. Espero que essa conversa... Nós estamos na varanda das nossas casas, tomando vinho e falando sobre a vida. Talvez a morte que faz parte da vida. É isso aí. E aí, poxa, eu agradeço a atenção de vocês. Para mim foi fantástico. Eu tenho certeza que seria sensacional com a presença do Pamplona e com esse público maravilhoso de vocês, o Guarapari sempre, né? Mas, mesmo na minha hiperdimensão, não foi tão bom quanto efetivamente foi. Então, ó, agradeço aí a Guarapari, a organização, mas eu quero deixar assim, um especial obrigado a esse meu amigo, a esse meu irmão que eu tenho,
de coração que a vida me deu, que é esse cara aí, ó, tá? Que ele não é tão bonito por fora, mas por dentro ele é lindo, ele é maravilhoso. Tá? Não dá para ser bonito como o Mazei, entende? Então, belíssimas as palavras dos nossos palestrantes. O nosso muito obrigada aos doutores Mazei e Pamplona por esse brinde ao conhecimento jurídico. Neste momento, a doutora Maria Helena Napoleão, a nossa presidente da Comissão do Direito das Famílias e Sucessões, da 4ª sessão da OAB Espírito Santo, fará algumas perguntas aos nossos palestrantes. A palavra é da senhora, doutora. Boa noite a todos. Professor Mazei, professor Pamplona, de quem eu já sou fã e seguidora no YouTube, no Instagram, e há muito tempo. Conheço algumas obras, já li alguma coisa que o senhor escreveu, e também do professor Mazei. Como nós estamos aqui nas varandas das nossas casas tomando nosso vinho, estamos deixando as formalidades de lado, né? Então, se tivéssemos partindo para a parte técnica, como nosso querido professor Pamplona falou, a gente viraria a noite toda. Mas então a gente vai mais direto ao ponto. Primeiro, eu vou quebrar o protocolo. Professor Pamplona, para você. Professor Mazei, eu vou contar uma história interessante aqui, já que estamos contando história. Antes da pergunta, que eu tenho uma pergunta para cada um. Quando eu fiz a minha última prova de pós-graduação em processo civil, eu estava numa fase de recuperação de uma trombose e eu não tinha conseguido estudar nada. Aqui em Guarapari, Vitória, chovia, frio, eu doente, muito remédio, muito repouso, uma situação muito adversa. E eu não sabia nada da prova. E eu tinha um livro do professor Mazei que eu tinha comprado no meu último ano da faculdade. Eu consegui levar esse livro escondidinho para a prova e colei a prova inteira copiando o livro do professor Mazei. E olha, vou dizer para vocês... Só o álcool permite essas confissões. Isso é o efeito do vinho. Só conversa na varanda. Da varanda, tomando um vinho. Só o vinho permite isso. Mas eu não esperava diferente, eu tirei 10 naquela prova. E se eu não tirasse 10, eu teria que fazer uma prova depois, para suprir a nota. Mas, enfim, foi uma situação engraçada, não é hábito, mas o momento não me permitiu tomar outra atitude. Mas, enfim, vamos à pergunta, então, sem muita técnica, direto ao ponto. Professor Pamplona, muito se fala em sucessão, em liberdade de sucessão. Os novos relacionamentos hoje é muito questionado, inclusive por essas questões patrimoniais. Então, como contornar toda essa novidade de relacionamentos e de pessoas interligadas e desejos de deixar a herança mesmo para uma companheira, para um filho do coração e para vários companheiros, no caso das relações poliafetivas, né? Se a interferência do Estado ainda é tão pesada e ainda não nos permite essa amplitude e toda essa modernidade que nós vivemos hoje na vida de fato e nos relacionamentos de fato. Essa é uma pergunta muito importante. Essa é uma pergunta muito importante e nós temos que verificar efetivamente porque, se é possível, ainda numa fase, obviamente, pré-abertura da herança, fazemos um planejamento sucessório que possamos direcionar determinados patrimônios para guarnecer os interesses daqueles
que nos são mais prediletos, e, obviamente, o outro caminho, a depender da quantidade de patrimônio que se possa ter, é a velha sucessão testamentária, verificando a parte disponível e lembrando que uma parte relevante ficará encaminhada na legítima. Infelizmente, há nesse ponto, e por isso que a nossa linha de discussão foi na reflexão sobre o que poderia haver, as próprias construções, ou sair da ditadura do pensamento único, mas hoje o direito positivo, infelizmente, não traz muitas variáveis. Não quer dizer que seja absolutamente inflexível, mas o campo é, no primeiro momento, através de um planejamento sucessório em que eu possa verificar determinadas situações para não cair na ideia de antecipação da legítima e depois, efetivamente, o direcionamento através de um testamento. Seria a melhor recomendação do ponto de vista técnico, puramente técnico. Obrigada, professor. Agora eu vou fazer uma pergunta para o professor Mazei. Professor Mazei, holding familiar é um tema ainda bastante obscuro, até para muitos profissionais do direito. Eu confesso que eu mesma, embora já atuando no direito de família e sucessões há algum tempo, eu tenho estudado bem recentemente sobre o assunto. O que o senhor poderia nos dizer de uma forma simples e fácil de todos entenderem do que se trata uma holding familiar? Nossa, que pergunta espetacular que você fez. E eu vou, se tiver algum colega aqui na Serra, de Serra, eu dei uma palestra especificamente sobre holding familiar lá na subseção de Serra. E o que eu demonstrei? Boa parte das hipóteses em que as pessoas montam a holding familiar são situações inadequadas. Porque existem vários problemas. Tanto é que hoje essas holdings familiares, elas que foram feitas no passado, elas estão sofrendo vários problemas e se tornou uma situação não só de custo, mas da própria dinâmica para poder trabalhar com a sucessão a partir do momento que você cria uma holding. Então, mas a ideia da holding basicamente seria uma ideia de quê? De se formar através de uma empresa, aglutinar o patrimônio e as pessoas que irão participar da sucessão, elas vão trabalhar elas vão figurar como sócias. Então você teria um ambiente em que você poderia dialogar o direito sucessório com o direito empresarial. O grande problema, e aí eu vou falar um ponto aqui sobre o planejamento sucessório, que ele é muito importante. Planejamento sucessório, você trabalha com quase tudo na vida, com dois elementos: custo e segurança. Então, o que as pessoas, quando querem fazer um holding? Elas buscam ao máximo o custo e não se preocupam muito com a segurança. E boa parte dessas holdings, na verdade, elas são holdings de papel. Porque se forem colocados à prova, na hora, quando se for colocada à prova, aquela holding, num eventual debate, numa eventual controvérsia, ela não se sustenta. Vou dar um exemplo aqui de um caso lá. Foi criada uma holding, por exemplo, tinha um patrimônio dentro dessa empresa, tinham bens imóveis. Vou dar um exemplo específico. Isso é um processo judicial, né? Está sob segredo de justiça, mas enfim, não vou falar aqui, mas um caso. Só um bem determinado. Dentro da holding, ele se encontra avaliado em R$18 mil. Avaliação real do bem, 14 milhões. O que aconteceu com essa holding? Diferença. Essa holding, ela tem algum sentido prático ou, na verdade, ela só criou um complicador? Eu estou olhando aqui para um juiz aqui. O juiz, ele olha aquela holding como uma situação de simulação. Ou seja, na verdade, a holding acabou criando um grande problema. Então, veja, e eu estou falando isso, eu pessoalmente falando, Rodrigo, eu tenho uma... Por isso que eu falo. E a holding, o que é a ideia da holding? A holding, se você observar bem, é uma ideia de uma empresa em que ela agrega outras empresas. E a gente trabalha com a ideia de holding uma situação até equivocada, que é uma empresa que agrega patrimônio. Então, na verdade, você tem soluções muito mais simples. Eu tenho uma empresa em meu nome, pensando em planejamento sucessório, só que com os bens no valor real,
dentro de uma realidade real. Agora, o custo disso é mais alto. É um tempo, não se faz de uma hora para outra. Então, o que eu vou falar aqui, tem que tomar um cuidado, e isso aí eu estou falando para os advogados, e não se tornem agentes nesse sentido. É muito comum das pessoas que vendem facilidade. Então, existem empresas que querem vender pacotes de holding como se fossem grandes soluções. E às vezes, aí eu vou falar, cara, pô, olha como é que sua pergunta ela vem em cima da minha conversa com meu irmão Pamplona, no dia do Papiano com Pamplona. Às vezes as soluções, cara, elas são muito mais simples. E nós partimos para soluções mais caras, mais sofisticadas, a partir de uma situação de que efetivamente eu não quero enfrentar o problema. E digo aí, você veja, é um mito, por exemplo, essa questão do regime de bens, como eu falei. O regime de bens é um mito. As pessoas hoje discutirem o marido, discutir com a... que eu falo assim, a gente chama de marido, marida, esposo, esposa, isso pouco importa. Maridos, maridas, enfim, essa discussão interna da relação, essa discussão, parece que as pessoas não querem ter. E às vezes isso é mais simples. Abrir isso para os filhos. Você ter uma conversa com os filhos e falar, olha, fulano. E tem coisas às vezes que são simples, e eu vou te dar um exemplo de coisas que eu conversei agora há pouco tempo atrás. Eu vi um pai falar para o filho, falei assim, meu filho, você tem 26 anos, eu investi em você tanto tempo, você acha que é justo? Ele é para explicar isso para o filho, olha que bacana, eu se fosse o filho dele, eu ficaria até emocionado com essa explicação dele. Ele falou assim, eu vou criar aqui na sucessão uma proteção maior para o seu irmão de 2 anos, porque você, cara, tem condição de você voar por você próprio, e eu já fiz isso tudo por você. Será que seu irmão de 2 anos tem essa condição? Ele falou assim, inclusive eu vou nomear você aqui para esse ponto aqui, você gerir. Isso que é isso que eu estou falando. E quando se fala de novo de holding, Mariana, olha como é que sua pergunta foi importante. É quase como uma ideia de procurar um antibiótico, a pílula mágica. É como se a Covid, a vacina resolvesse. Enquanto que o problema da Covid não é a vacina, é como a humanidade está. Então, eu acho que a gente não tem que ficar... Eu tenho muito medo dessas soluções simplistas, e essa da holding é uma solução muito simplista, e eu vou te dizer o seguinte, de 0 a 10, ela se encaixa em 2 casos. 8 casos, é uma hipótese de uso inadequado ou uso custoso sem necessidade. Muito obrigada pela resposta, muito clara. Tem uma pergunta aqui, professores, está direcionada aos dois. É uma pergunta do público que está assistindo pelo YouTube. Então, eu vou fazer porque, né, os dois podem comentar e complementar. Eles estão dizendo que os senhores comentaram sobre a formalização, como formalizar as estratégias do direito sucessório. Aí estão pedindo para dar algum exemplo prático, como formalizar essas estratégias do direito sucessório. Um exemplo prático. Pamplona, deixa eu começar a falar assim. Primeira coisa, você vai encomendar o livro do Pamplona e do Pablo, para ler o capítulo sobre planejamento sucessório. Essa é a primeira medida, você vai fazer isso. O manual eu já tenho o manual. Então, está lá no manual. E veja o novo curso, o volume 7, esse aqui. O mais recente, isso. Esse aqui, aí. Ó. É exatamente esse, eu já tenho. E olha o que eu vou falar aqui agora, que o que eu vou falar, Rodolfo sabe o que eu vou falar aqui agora. Nós temos... essa quadra aqui são quadras de 4 irmãos. Rodolfo, Pablo, Fred Dier, Rodrigo Mazei. 3 irmãos baianos que eu tenho. Uma vez eu cheguei para... Uma vez eu cheguei para Fred e falei, Fred, conversando sobre planejamento sucessório, ele falou bem assim, vou botar essa ideia para Pamplona e para Pablo colocarem o capítulo. Mas assim, foi uma conversa também de irmão. Quando veio o capítulo deles, eu vi aquilo ali, que eu falando sobre essa deficiência de estudar o direito sucessório para frente, quando eu vi aquilo me emocionou.
Aquilo me emocionou. Então, quero dizer o seguinte, foi a primeira obra na literatura brasileira que tem esse capítulo. Então, é uma obra pioneira, é uma obra atual e pioneira. Então, essa é a primeira dica. Planejamento sucessório, ela se faz todo dia. A ideia do testamento como um testamento revogável, a ideia do seu olhar para o seu filho, da sua necessidade. Como eu falei, eu hoje, e Maria Helena, se vai para o colega, um dos meses que eu mais trabalho no ano é 2 meses, maio e junho, que agora mudou por conta da Covid para agosto e setembro, porque as pessoas declaram imposto de renda, elas mudam a realidade patrimonial, elas mudam o planejamento. Veja, vou dizer aqui uma coisa que fica para todos. Imagine, é natural, e está acontecendo na Covid, que pessoas se separaram, se divorciaram. A sua realidade no seu planejamento sucessório, a partir e passa a ter um novo relacionamento, imaginando que vai ter um novo filho, uma nova situação. Isso vai ser igual ou isso vai ser diferente? Então, os institutos, eles estão aí. E tem instituto simples, olha, que eu vou falar, vou passar para o Pamplona, mas tudo que eu estou falando está no livro dele lá. Examinar o seu regime de bens, pacto antissocial, testamento, doação com reserva de usufruto, doação com reversão. Ou seja, você tem que... a quantidade... A própria noção da holding familiar. A própria noção da holding familiar. Então, os institutos você tem variados. O que você... Só que você tem que pegar o remédio de acordo com o paciente. Então, exatamente. Pronto, contigo aí... Não, você colocou muito bem. É perceber que não há uma fórmula mágica, 10 passos para fazer um planejamento familiar. Há vários institutos que a gente vai ter que verificar preta por se, a gente vai ter que verificar especificamente no caso concreto, né? Já que a gente está pensando numa situação à la carte mesmo, não é fast food, é algo que vai ter que ser analisado no caso concreto de acordo com o gosto do cliente. Alô? Microfone, Maria Helena. Maria Helena, você está sem microfone. Muito obrigada. Meu microfone desligou automaticamente aqui. Obrigada, professores. Professor Mazei, foi um prazer imenso trocar essa ideia aqui com o senhor, com o professor Pamplona. Agradeço muito a presença de vocês aqui na nossa 4ª subseção e por essa noite maravilhosa e ter a oportunidade de estar aqui compartilhando com todos vocês, meus colegas aqui da 4ª subseção, nosso vice-presidente, William Bergamini, a colega doutora Adélia, a doutora Chalane e a doutora Isângela, doutora Mônica. Obrigada. Eu quero pedir a todos e todas que me sigam lá no Instagram, sou eu mesmo que mexo, não é assessoria, pode mandar mensagem inbox, será um prazer interagir com todos no Instagram e no YouTube e quem sabe também nos blogs de poesia, para quem quiser. Foi um prazer estar essa noite contigo, vou abrir o outro vinho aqui e aí vamos ainda sonhar com os anjos, pensando no momento de pós-pandemia em que a gente possa se rever pessoalmente. E aí passa para a professora Isângela aí, que era que estava mestre de cerimônias, e tem que ligar o microfone. É o vinho. É o vinho. O vinho faz com que as pessoas in vino veritas, e aí nós estamos vivendo isso. Ó o microfone. Estamos todos na mesma situação. Então vou fazer o seguinte, enquanto você está, deixa eu puxar aqui então para mim. Então, enquanto isso, eu vou fazer aqui, enquanto se libera a questão do microfone, eu vou trazer aqui, vou falar a parte emocionante que foi o sorteio, gente. Os vencedores do sorteio. Já tem os vencedores? Já
Diga aí os vencedores. Deixa eu te falar, e pessoas aqui que são extremamente atuantes, Pamplona. Opa! E vou falar assim, ó, eu sei, é porque eu sei da lisura aí da OAB, mas que parece até que houve uma marmelada, que só teve aqui, ó, moças advogadas simpaticíssimas e todas extremamente competentes. Vou Muito soltar bem. aqui agora, hein? Solta aí. Vou começar pelo vinho, hein? Ó, eu também quero o vinho do Mazei. Ó, Kimberly Larissa Lopes Siqueira ganhou aqui uma garrafinha, ganhou uma garrafa de vinho. Muito bem. Ó, tem uma aqui que tá sorrindo aqui, que eu tô vendo aqui, que eu tô sentindo que ela não sabe, e eu sei da lisura aqui, hein? Chalane Fonseca Neves. Muito bem. E aqui eu vou falar aqui uma outra colega aqui também, muito capaz aqui, ó. Doutora Maria Cristina Lima de Rezende Marques. Muito bem. E eu vou falar aqui, ó. E agora, essa colega aqui é uma colega que eu gosto muito e eu acho que eu dou sorte para ela. E ela é uma pessoa que ela teve um ato, talvez, de boa fé. Porque teve um sorteio lá na Semana da Advocacia, lá em Vitória, que ela ganhou o prêmio, mas ela falou assim, olha, mas eu sou de Guarapari, eu não vou ter como usufruir sobre esse prêmio, que era um tratamento estético e tal, e ela devolveu. Olha como é que Deus é justo. Quem vai ganhar, quem ganhou aqui o curso foi a querida Ana Cláudia Figueiredo. Muito bem. Então, ó, estamos aqui, ó. Então, Ana Cláudia, ó, olha como é que Deus foi justo. Ó. Deus devolveu para você o sorteio de novo. Você é pé quente. Tá vendo? Tá? Então tá aí, ó. Então vamos lá, ó. Kimberly Larissa Lopes Siqueira, Chalane Fonseca Neves, Maria Cristina Lima de Rezende Marques, as garrafas de vinho. Ana Cláudia Figueiredo, o curso. E manda a garrafa de vinho para mim também, eu vou aceitar. Mando, lógico que eu mando. Lá do Yoda, eu gostei do Yoda. Então... E eu vou pedir licença a vocês para eu me retirar também aqui agora, para eu terminar aqui mais um texto aqui. Doutor, aguarda só um minutinho. Né? Aguardo. Só um minutinho, por gentileza. Sou Então, um bom menino. Dando continuidade ao nosso evento, nós vamos agradecer aos nossos palestrantes pelo brilhantismo nas respostas, né? Agradecer ao Dr. Rodrigo Mazei, que informou os nossos ganhadores, né, das garrafas de vinho, do curso. Lembrando que todas essas doações são frutos, todos esses vinhos, né, esses brindes são fruto de doações dos colegas e apoiadores, né? E a bolsa educacional foi doada pela Damásio Educacional. Bem como eu vou passar a palavra agora para as considerações finais. Vou passar primeiro para o Dr. Rodrigo Mazei para fazer as considerações finais e, em seguida, passar a palavra para o Dr. Rodolfo Pamplona para fazer suas considerações finais também. Então, minhas considerações finais foi o seguinte: eu amei estar aqui com vocês. Para mim, foi uma oportunidade fantástica. Senti como se estivéssemos todos aqui juntos. Espero, e um colega mandou uma mensagem para mim aqui, um colega aqui, lembrando, falou que ficou tocado quando eu lembrei a situação lá do meu pai, enfim, acabou de mandar uma mensagem para mim. Mas vocês podem ter certeza que a pessoa meu querido amigo Adriano, e se você ficou tocado, Adriano, eu estou muito mais tocado e eu estou muito feliz de a gente ter essa oportunidade de estar aqui na Semana da Advocacia. Olha como é que a gente evolui. A gente está aqui não para discutir simplesmente direito. A gente está aqui como advogados, podendo conversar, que isso é uma das coisas que é importante na Semana da Advocacia. Era aquele contato de estar ali, do café, de bater o papo. Nós fizemos isso de uma outra forma, com esse meu amigo, com esse cara fantástico, virtualmente falando. Então, eu acho que se a gente tivesse... que nós não combinamos nada, foi tudo no coração, tudo na base da paixão, do amor. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado certo. Então, meus caros, muitíssimo obrigado pela oportunidade. E esse meu irmão aqui, mais uma vez, cara, obrigado. Que eu agora só vou te chamar de agora em diante de Marcelan. Marcelan. Então, obrigado a todos vocês e um beijo especial no coração desse cara aqui, que é o meu irmão aí. Pamplona, I love you. Vou fazer igual aqui, ó.
I love you. E meus amigos e minhas amigas, foi um prazer participar desse Direito e Vinho especial dentro deste evento tão importante para a advocacia. Quero registrar a minha satisfação, minha honra, meu prazer, meu privilégio e dizer que estou à disposição de todos e todas para que a gente possa interagir cada vez mais. Podem me seguir lá no Instagram, sou eu mesmo, não é assessoria. Se mandar mensagem em box, sou eu mesmo que respondo, né? Pode seguir também nos canais do YouTube para conhecer o meu trabalho jurídico, mas também o meu trabalho artístico, seja musical, seja poético. Para mim é sempre uma honra, uma satisfação, um privilégio poder interagir. Eu digo isso, nós falamos hoje um tema que é duro, um tema que é pesado, falar sobre o direito sucessório atual. Nós falamos sobre morte, e isso, num momento em que nós estamos vivendo nesse país, isso poderia ser extremamente soturno, poderia ser extremamente pesado. Nós tentamos tornar essa noite o mais leve possível, falando sobre direito, mas falando sobre o coração, falando sobre mais do que da morte, falando da vida. E nessa ideia, eu quero dizer que, como eu falei, eu tive um infarto há alguns anos, com 32 anos. Normalmente, com 32 anos que eu tenho infarto, você não sobrevive. E eu consegui. Eu já estou no lucro com Deus, já estão 16 anos depois disso. E eu posso lhe dizer que a consciência da finitude me fez querer viver cada dia como se fosse o último. E eu acho que é a melhor forma da gente viver. E se Deus me permitir continuar vivendo, eu quero estar com vocês aí no Espírito Santo o mais breve possível. Recebam um abraço no coração. E para essa figura especial que é o Mazei. Mazei é o cara. #Sopan.